Boa noite para vocês, boa noite para você que nos assiste aí pelo Facebook ou pelo YouTube. Boa noite para você que está assistindo essa gravação aí que ficou registrada na internet. Que bom que nós estamos aqui juntos para a gente estudar a Bíblia. Eu recebi uma cartinha ali da nossa querida convidada que veio convidada pela Novo Tempo e já se tornou membro da nossa igreja. Ela entregou uma carta para os apresentadores da TV Novo Tempo, e eu sou um deles, e eu li e chorei ali. Na verdade, caiu um cisco no meu olho ali no banco, né? Mas linda a carta, e eu vou tirar foto para mandar para todo mundo, porque eu não vou dar a carta para os outros, eu vou deixar comigo. Vai ficar guardada para mim, vou mandar a foto para eles, eu quero tirar uma foto com a senhora depois. Não vou dar um abraço porque está proibido, mas vai chegar esse dia, tá certo? Nossa semana de oração tem como título Cristianismo Radical. E ontem eu expliquei, vou explicar de novo hoje, e talvez explique a semana inteira, por que cristianismo radical? Porque é necessário explicar, porque essa semântica radical, a semântica dessa palavra, ela se tornou muito pesada, né? A gente sempre lembra de atos radicais que tiram a vida dos outros, que causam violência contra os outros. Então, eu estou explicando toda noite para você vir tranquilo para a igreja. Eu não venho com bombas no meu corpo, tá certo? Vai estar tudo tranquilo aqui, mas é cristianismo radical no sentido de raiz, no sentido etimológico da palavra. Radical é aquilo que está na raiz das coisas. Então, nós vamos falar ao longo dessa semana sobre conceitos que estão na raiz do cristianismo e que a partir deles o seu cristianismo se torna uma árvore frondosa que dá muitos frutos. E ontem nós tratamos sobre o primeiro conceito que é raiz no cristianismo, que foi a fé. E ontem nós descobrimos o que é fé, o que é fé cristã. Hoje nós vamos tratar sobre outro conceito que é fundamental, que é o conceito de conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em João, no capítulo 8, Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. E nós vamos ler o versículo 32, inicialmente. Hoje vai ser tipo estudo bíblico, a gente vai ler vários textos bíblicos aqui, tipo aquele estudo bíblico que a gente faz em casa, né? Um texto comparando com outro, porque a gente precisa sair daqui hoje sabendo o que significa conhecer a Deus. E João, capítulo 8, versículo 32 é o nosso ponto de partida. E o texto diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós vamos agora aprender da Tua palavra. E eu peço que o Senhor ilumine a minha mente, coloque as palavras certas na minha boca, para que eu possa falar da Tua palavra de tal forma que a mente iluminada dessas pessoas que estão aqui na igreja e das pessoas que estão assistindo pela internet também possam entender. Deus, nos ajuda a sairmos daqui com o conceito de conhecer a Deus bem claro em nossa mente, para que a gente possa colocá-lo em prática, em nome de Jesus. Amém. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um texto muito conhecido. Se tornou especialmente conhecido depois das últimas eleições presidenciais, mas a gente não vai falar sobre política, a gente vai falar sobre o texto bíblico. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Veja, esse texto aqui está dentro de uma conversa de Jesus com com um grupo de pessoas que eram judeus, e que Jesus estava falando como era que essas pessoas poderiam ficar livres do pecado. O contexto desse texto aqui é liberdade da escravidão do pecado. Mas aqui dentro de João 8,32, tem o conceito de conhecer.
E veja que o conceito de conhecer é muito importante para o cristianismo. Sem desmarcar João 8,32, vá para João 17,3, por favor. João 17,3. E olha o que diz esse texto. João 17,3. Esta é a vida eterna. E o que é a vida eterna? São palavras de Jesus. Jesus está orando aí. É a oração sacerdotal. E ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui há o conceito de conhecer duas vezes. Um deles está implícito. É que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus a quem enviaste. Volta lá para João 8, por favor. Vejam que o conceito bíblico de conhecer a Deus é extremamente importante, é radical. Está na raiz do cristianismo. E ele diz que você precisa conhecer alguma coisa. E faz parte, quando você diz eu conheço, o verbo já pede um complemento. Você conhece o quê? E ele diz, você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. E o que é a verdade? Porque a gente precisa conhecer a verdade. Mas o que a Bíblia diz sobre o que é a verdade? Tem dois textos que eu quero compartilhar com vocês, bastante conhecidos. O primeiro é João 14,6. Deixa marcado aí João 8, tá bom? João 14,6. No próprio Evangelho de João, você vai descobrir o que é a verdade. João 14,6. Palavras de Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, uma coisa que a Bíblia diz a respeito da verdade é que Jesus é a verdade. A verdade é mais que um conceito, é mais que uma definição. A verdade é uma pessoa, ela é Jesus. Só que a Bíblia fala outra coisa sobre a verdade também. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos juntar esses textos todos. Volta lá para João capítulo 8, por favor. João capítulo 8 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então vamos traduzir esse texto aqui de acordo com os conhecimentos que nós acabamos de receber da Bíblia. Então, e conhecerão a Cristo e a sua palavra, e Cristo e a sua palavra libertarão vocês. É lógico que Cristo e a sua palavra, nós estamos dividindo aqui, mas são a mesma coisa. Porque Cristo, ele profere a sua palavra, e a sua palavra está registrada aqui nesse livro chamado Bíblia. Então, olha o que João 8,32 está nos dizendo. Vocês vão conhecer a Cristo através da sua palavra, porque nós não temos o privilégio de nos encontrarmos pessoalmente com Jesus. E, queridos, como eu gostaria de ter esse privilégio. E às vezes eu fico olhando para os personagens bíblicos assim, pensando como eles tiveram um privilégio tremendo de encontrar com o Senhor. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que eles eram tão humanos quanto nós. E provavelmente nós não daríamos o valor que eles não deram à presença de Cristo. Porque você encontra muitas pessoas na Bíblia que trataram Jesus como um outro qualquer. Mas o texto bíblico está nos dizendo que se a gente conhecer esse Jesus, e a gente conhece através da palavra, no nosso caso, nós seremos libertos. E libertos do quê? Do pecado. É só você continuar aí, no 33 ele diz, olha, eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aí no 34 Jesus responde, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, Jesus estava falando para aquelas pessoas que elas poderiam ser livres. E a liberdade estava condicionada a conhecer o próprio Cristo, através da sua palavra. Então, queridos, a gente precisa entender o que é conhecer a Jesus.
E aqui a gente precisa estar bem atento, porque o conceito que nós temos de conhecimento é diferente do conceito bíblico de conhecimento. Vocês sabem, a nossa mente é uma mente grega. Nós somos formados a partir da filosofia grega e nós pensamos da maneira grega. Você pode nem saber disso, mas você tem uma mente grega. E como é que eu falo? O que eu estou falando quando eu digo que nós temos uma mente grega? Porque os gregos, eles valorizavam o conhecimento. E ontem eu falei um pouco sobre isso, né? A ideia, o que é imaterial. Então, um grego, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se você pergunta a um grego se essa água é boa, o grego vai responder, olha, essa água é formada aí por 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, é isso, né? H2O, é isso mesmo. 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Ela refresca, ela vai hidratar o seu corpo. Essa água é muito boa. O grego responderia para você. Só que se você responder para um hebreu, perguntar para um hebreu, essa água é boa, o que ele vai fazer? Espera aí. Ele vai abrir, vai tomar e vai dizer sim, é muito boa. A cabeça do grego, na cabeça do grego, conhecer é saber algo sobre. Então, o grego, se você pergunta para uma pessoa de cabeça grega, você conhece o pastor Ezequias? Ele vai dizer, olha, eu sei que o pastor Ezequias é o pastor da igreja do Esplanada, da comunidade do Esplanada, ele é um pastor adventista, ele é gente boa demais, ele vai falar sobre o pastor, e ele vai dizer informações sobre o pastor Ezequias. E para um grego, ele conhece o pastor Ezequias porque ele tem informações sobre ele. Na cabeça do hebreu, na cabeça bíblica, é diferente. Se você pergunta para um hebreu, você conhece o pastor Ezequias? Ele vai dizer assim, olha, não, nunca fui comer na casa dele. Nunca passei uma tarde conversando com ele. Não conheço a esposa, não conheço os filhos. Esse não é o meu caso, porque eu já fui lá e tomei muito açaí. Deu um prejuízo na casa, eu vou confessar aqui. Ele colocou açaí de verdade, não é sorvete de açaí não, porque lá é açaí de verdade. E tinha um pote de mel. Você sabe que quem não é do Pará, do Norte, coloca mel com açaí. Né? E eu dei um prejuízo para ele, ainda estou devendo 1 litro de mel para ele lá. Mas eu fui na casa do pastor Ezequias. Então, falando do ponto de vista hebraico, eu posso dizer que eu conheço, porque nós temos uma relação mais próxima. Está ficando claro? Na cabeça do grego, conhecer é saber alguma coisa sobre. Mas na cabeça do hebreu, e a Bíblia foi escrita do ponto de vista hebreu, judeu, hebraico, conhecer é relacionar-se com. É você ter intimidade com. Você quer ver isso na Bíblia? Vamos lá para Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4. Olha como é interessante esse conceito de conhecimento na Bíblia. Gênesis capítulo 4. E nós vamos ler apenas o versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Talvez você tenha uma versão diferente aí. Na minha diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Alguém tem na sua versão aí, e Adão conheceu Eva? Alguém tem? Aqui o Davi tem, ali a irmã também tem. Oi? Coabitou também. Então vejam, aqui em Gênesis capítulo 4, a relação sexual entre Adão e Eva, o verbo usado é o verbo conhecer, e no original é conhecer, é o verbo iadá, o verbo hebraico iadá. E esse verbo hebraico iadá é conhecer, e nesse caso aqui, é como se ele estivesse dizendo, Adão e Eva se conheceram intimamente, e então eles tiveram Caim. Veja que o verbo conhecer é usado na Bíblia
no pensamento hebraico para uma relação de intimidade, que nesse caso aqui é sexual, mas pode ser intimidade afetiva e, no nosso caso, com Deus, intimidade espiritual. Conhecer na Bíblia é uma relação pessoal entre o conhecedor e o conhecido. É mais do que saber a respeito de. Então, se você só sabe a respeito de Deus, mas você não se relaciona intimamente com Deus, biblicamente você não pode dizer que conhece a Deus. Essa relação, ela é necessária e ela é o conceito mais radical de se conhecer. Mas tem mais, vamos para Jeremias capítulo 22, por favor. Porque conhecer é mais do que apenas conviver. O que é mais conhecer na Bíblia? Jeremias capítulo 22. Vamos lá para o profeta Jeremias, capítulo 22. Porque tem um texto bíblico aqui em Jeremias 22, falando sobre o rei Josias, que nos esclarece muito esse conceito de conhecer. Jeremias capítulo 22, 15 e 16. Leiam comigo, diz assim: Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Legal isso aqui, não é? Deus está dizendo que conhecer a Ele é mais do que saber coisas sobre Ele, é fazer as coisas que Ele manda. Então, vá guardando as informações aí. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele. Mas conhecer a Deus também tem a ver com uma relação de confiança, de respeito, de comunicação. No caso do rei Josias, Deus está dizendo que ele conhecia porque ele tratava do caso dos pobres e dos necessitados. E aí você lembra lá do texto de Mateus, quando Deus está falando, quando Jesus está falando do seu retorno, que ele diz: eu tive fome e você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estava preso e você foi me visitar. E Jesus está falando aqui, através do profeta Jeremias, que obedecer a Deus, nesse aspecto de cuidar dos pobres, é conhecê-lo. Você consegue perceber que o conhecimento de Deus, ele extrapola o intelectual? Também é o intelectual. Porque eu falei para vocês no começo que é o conhecimento de Jesus através da palavra. Então nós não estamos desprezando aqui o fato de você se aprofundar no texto bíblico e estudar esse livro maravilhoso. Mas é que extrapola o intelectual. E no caso aqui de Jeremias 22, Deus pergunta, não é isso que significa conhecer-me? E o que ele está fazendo aqui? Cuidando dos pobres. Ou seja, Josias, ele conhecia a Deus porque ele obedecia a Deus. E se você vai para a história de Josias, você vai ver que ele fez várias reformas espirituais. E conhecer a Deus significa reformar a sua vida a partir daquilo que ele revela para você. E há uma relação íntima entre a revelação de Deus e o conhecimento de Deus. Porque você recebe a revelação e você coloca essa revelação em prática. Mas vamos continuar aqui no nosso passeio pela Bíblia. Vai para Provérbios capítulo 3, por favor. Provérbios capítulo 3. E vamos continuar tentando aprofundar o nosso conceito de conhecimento. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que o sábio diz aqui. Confie no Senhor, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E agora, no paralelismo poético da Bíblia, ele vai repetir a mesma coisa com outras palavras. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e ele endireitará as suas veredas. Eu gosto dos provérbios porque eles têm essa função, essa característica do paralelismo. O texto anterior é repetido no posterior com outras palavras paralelas. E aqui você vê a palavra ou o verbo confiar em paralelo com a palavra, com o verbo reconhecer. E você sabe qual é a palavra original aqui de reconhecer no hebraico? Yadá. Conhecer. A mesma palavra usada lá para Adão e Eva em Gênesis 4. Ou seja, o que Deus está nos dizendo aqui é que conhecer a Ele é confiar nele. E eu acho isso muito lindo. Quando a gente vai entrando no texto bíblico, a gente vai conhecendo coisas que são muito profundas. E aqui está mais uma confirmação de que conhecer a Deus não é saber coisas sobre Ele, mas é se relacionar com Ele de tal forma que eu obedeço, que eu tenho intimidade e que eu tenho confiança. Tudo isso é conhecer a Deus. E veja, na palavra você conhece e na palavra você obedece. E a Bíblia diz que quando você conhece a Deus, aqui em Provérbios, Ele endireitará as suas veredas. Outra palavra para endireitar seria orientará as suas veredas. Olha que coisa! Ou seja, conhecer a Deus é andar pelo caminho que Ele te indica. Queridos, que profundidade o nosso texto bíblico. Porque quando eu conheço a Deus, eu não sei apenas que Ele quer que eu seja amoroso com o meu próximo. Quando eu conheço a Deus, eu sei o que Ele quer e eu pratico o que Ele quer. Quando eu conheço a meu Deus, eu não sei apenas que Ele quer que eu seja fiel na guarda do sétimo dia, do sábado. Eu não sei apenas disso, eu obedeço e cumpro e vivo. Porque conhecer a Deus não é só saber coisas sobre Ele. Conhecer a Deus é viver as coisas que você sabe sobre Ele. Agora, algumas pessoas, mesmo nos tempos bíblicos, achavam que conhecer a Deus tinha a ver só com questões intelectuais, só com saber informações, mesmo do texto bíblico. E tem alguns casos interessantes na Bíblia. Vão comigo, por favor, para Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 8. Jeremias capítulo 2, versículo 8. Em Jeremias, no capítulo 2, versículo 8, tem um caso de um grupo que conhecia muito as informações a respeito de Deus, mas não conheciam de verdade a Deus. Olha o que diz Jeremias 2:8. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. E aqui tem uma cena muito triste, vocês não acham? Porque Jeremias está falando de um grupo que deveria ser aquele grupo que mais conhecia a Deus do ponto de vista bíblico. Ele está falando de sacerdotes e intérpretes da lei. Não existia ninguém que conhecia mais o texto bíblico do que esses dois grupos, sacerdotes e intérpretes da lei. Eram eles que diziam para o povo o que a Bíblia, o que o texto bíblico estava dizendo em determinado assunto, quando eles eram consultados. Aí você vê um grupo de sacerdotes, um grupo de intérpretes da lei, dos quais Deus diz, eles não me conheciam. E quando eu paro e olho para esse texto, eu penso em mim, porque eu sou um pastor. E eu fico me perguntando, será que eu sou alguém que apenas tem informações sobre Deus, como esses homens tinham? Ou eu realmente conheço a Deus porque Ele é meu amigo, eu convivo com Ele, eu ando com Ele, eu vou trabalhar com Ele, eu vou para a escola com Ele, eu vou para o futebol com Ele, eu vou para o shopping com Ele, eu vou para o namoro com Ele, eu vou para o casamento com Ele.
Será que eu conheço a Deus de verdade ou será que a minha condição é só como esses homens aqui, que tinham informações sobre o texto bíblico, mas não viviam o texto bíblico? E no Novo Testamento tem uma situação bem semelhante. Vai comigo lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aqui tem um trecho de um grupo bem religioso que não conhecia a Deus. Um grupo bem religioso, mas que não tinha ideia de quem era Deus. Mateus 7, a partir do versículo 15, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, da árvore boa dá bons frutos. Toda árvore boa dá bons frutos. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa pode dar frutos, a árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Você consegue perceber a tragédia religiosa aqui? Porque o grupo para quem Deus diz, eu nunca conheci vocês, era um grupo extremamente religioso. E é lógico que Jesus não está dizendo que não conhecia essas pessoas, porque não sabia o nome delas, não sabia onde elas moravam, se eram casadas ou não. Jesus é onisciente. E ele sabe todas essas informações sobre essas pessoas aqui. Só que Jesus está dizendo que não conhecia do ponto de vista relacional. Essas pessoas não obedeciam a Deus, essas pessoas não andavam com Deus, embora fossem religiosos. Você viu aqui, eles dizem: Senhor, a gente profetizou em teu nome. E eles não só profetizaram, eles dizem que não realizamos muitos milagres e expulsamos demônios. Eu fico imaginando gente que ia para a igreja, gente que estava na sinagoga, gente que tinha aparência de religião. No nosso caso aqui, essas pessoas seriam fiéis dizimistas, seriam pessoas que estavam na igreja, mas tudo o que elas faziam era vazio, porque não era fruto do relacionamento com Deus. E percebam, o que eles faziam não eram coisas ruins. Profetizar era bom. Expulsar demônio, coisa boa. Curar, realizar milagres, coisa boa. Mas as coisas boas, feitas pelos motivos errados, não têm a aprovação.
sua mente é levada a pensar em Deus automaticamente. Esse é um sinal de se nós estamos ou não com Deus como prioridade na nossa vida. Mas, queridos, qual é o resultado desse conhecer bíblico? Eu quero ir para o último texto, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Porque na vida de Paulo, nós conseguimos vislumbrar o que significa conhecer a Deus e quais são os resultados. 2 Timóteo, no capítulo 1. E antes de eu falar os versículos, deixa eu te falar o que estava acontecendo aqui em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Sabe onde é que ele estava quando ele escreveu 2 Timóteo? A segunda carta a Timóteo. Paulo estava preso. E não só preso, condenado à morte. E Paulo tinha uma ideia de qual morte ele sofreria. Porque ele estava sabendo dos outros cristãos que já tinham morrido. E geralmente, decapitação. Então imagine a situação, você está preso, e você não fez nada de errado, você está preso por causa do Evangelho, você está preso e condenado à morte, condenado a uma morte cruel. Esse era Paulo em 2 Timóteo. E aí olha o que ele diz no versículo 11 e no versículo 12. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. E por que ele não se envergonha? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Eu estou para morrer. Eu vou ser decapitado em alguns dias. Mas eu não me envergonho. Eu estou condenado à morte, mas isso não me abala. Eu não tenho um sofrimento espiritual, eu não estou revoltado, eu estou aqui com Cristo, sabe por quê? Porque eu conheço aquele em quem eu creio. Eu sei em quem tenho crido. E porque eu conheço a Jesus, não apenas tenho informações sobre Ele, mas porque eu me relacionei com Ele, porque Paulo andou com Jesus quando tinha tudo e quando não tinha nada. Porque Paulo andou com Jesus na fartura e no naufrágio. Porque Paulo foi amigo de Jesus a ponto de dizer: não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Porque Paulo conheceu a Jesus de verdade. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Vão me matar? Vão. Mas eu conheço Ele. E por conhecê-lo, eu sei que no final Ele vai me entregar a coroa. Queridos, é radical ao cristianismo conhecer a Deus. E a gente o conhece estudando o seu livro. Você recebe as informações e se relaciona com Ele. E o convite da palavra hoje é para que, como Paulo, você consiga dizer: eu sei em quem tenho crido. Não são só informações que eu tenho dele. Eu conheço. Eu conheço. Davi vai cantar. E esse conhecimento que eu falei para você, ele é individual. E é por isso que o meu apelo nessa noite é para você ficar sentadinho aí onde você está, mas ligar a sua mente com Deus e conversar com Ele a respeito de como está a sua vida cristã. Você que está me assistindo pela internet, como está a sua vida cristã?
Você conhece a Jesus porque se relaciona com Ele, porque o obedece, porque está submisso à sua vontade? Ou o seu cristianismo é só de informação? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de te conhecer. Deus, quem somos nós? Somos tão pequenos, tão falhos. O Senhor é perfeito, o Senhor é eterno. O Senhor é o Deus do universo. Mas por teu amor, o Senhor abre esse espaço para que a gente possa te conhecer, relacionando-se contigo em atitude de obediência e submissão. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de te conhecer. E nos ajuda, Pai, a viver em função desse conhecimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.